Bom dia a todos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que o Senhor faça com que essa manhã seja uma manhã abençoada, uma manhã frutífera, uma manhã onde nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu só esperar o pessoal terminar de entrar. Nós estamos ao vivo nas nossas 3 redes, YouTube, Facebook e Instagram. Eu quero cumprimentar todos vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Quero dizer que você é bem-vindo. A Adriana está perguntando assim, não está tendo culto à noite mais? Eu vou explicar para os irmãos essa intercalação, né, entre noite e manhã. Eu trabalho em regime de escala. Eu sou bombeiro aqui em Belo Horizonte, sou bombeiro civil, trabalho na Infraero, aeroporto da Pampulha. Então, tem domingos em que eu estou de plantão. Hoje, por exemplo, eu estarei de plantão, a partir das 14 horas até as 22. Então, nesses domingos que eu estiver trabalhando, como foi o domingo passado, eu farei o culto pela manhã, para a gente não ficar sem culto. Eu até estava pensando em gravar o culto e transmitir às 19 horas, mas eu acho que ao vivo é mais interessante, há uma interação maior entre nós. Então é isso. Hoje à noite eu estou trabalhando, viu, Adriana? E os demais irmãos aí. Estão falando que o som está baixo. O som está baixo. Áudio atrasado. Tá, deixa eu tentar corrigir essa questão do som aqui. Só um instante. Os irmãos podem ir colocando aí o seu nome, de onde você está falando, da sua cidade, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Deixa eu corrigir aqui essa questão do som. Me confirmem se o som do YouTube continua baixo, por favor. O som do YouTube, ele ainda está baixo? Ah, ok. Som está ótimo. Som está ótimo, ok. É porque eu coloquei um outro microfone aqui. Bom, irmãos, eu quero iniciar esse culto, esse momento de culto, agradecer a todos que estão entrando, que estão participando. Eu quero iniciar com uma leitura bíblica, a leitura do livro de Salmos. Salmos no capítulo 46, você pode abrir aí, Salmos 46, do verso 1 ao verso 11. Salmos 46, de 1 a 11. Vou chegar um pouquinho para frente aqui.
Salmos 46, de 1 a 11, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aleluia. Versículo 2. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele, o Senhor, ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Guarde o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Algumas versões dizem assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Para quem está entrando agora, eu estou lendo Salmos 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O Senhor dos exércitos está conosco. Eu quero orar por você, orar pela sua família nessa manhã, em nome de Jesus. Todos que estão aqui ao vivo conosco, você que está aí na sua casa, alguns estão no trabalho, alguns estão junto à sua família, eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém? Você pode deixar aqui o seu nome, o seu pedido de oração, e nós vamos orar aqui e vamos concordar com essa oração. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus dos exércitos e nós tomamos posse dessa palavra que diz que o Senhor está conosco. Aleluia. Nesse momento, ó Deus, eu quero colocar todos os pedidos de oração que são feitos aqui. E apresentar esse culto ao Senhor. Um culto onde nós declaramos a tua onipotência, a tua onisciência e a sua onipresença. Declarando que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Declarando que o Senhor tem o controle da nossa vida, tem o controle de tudo. Ó Deus, visita todos aqueles que nesse momento, ó Deus, estão passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de tribulação, e aquieta o nosso coração, como diz a tua palavra. Nós nos aquietamos ao saber que o Senhor é Deus. Nós nos confortamos, nós recebemos paz no nosso espírito ao sabermos que o Senhor é Deus. Oramos por cada pedido sendo colocado aqui, Senhor, por cada família representada, por cada motivo que levou essas pessoas a escreverem aqui. Pessoas que falam de longe, uma irmã colocou aqui, falam de Londres, a irmã Rosa. Pessoas que falam de qualquer lugar dessa nação e de qualquer lugar do mundo. O poder do Senhor não tem limites para alcançar essas pessoas. Por isso eu te peço que o Senhor venha trazer cura, paz, libertação, transformação e restauração em cada família, em cada vida que se encontra aqui junto conosco nessa manhã para aprender da tua palavra. Nós te agradecemos pela tecnologia que nos permite alcançar tantas pessoas. Nós te agradecemos, te louvamos,
bendizemos o teu nome, e tudo isso fazemos não por nós mesmos, não pela nossa própria justiça, mas em nome do teu Filho Jesus, aquele que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia e que vive e reina para todo o sempre. Aleluia, aleluia. Obrigado a cada um que está conosco aqui, nesse culto. Nós decidimos, até então, cumprirmos as recomendações de não criar aglomerações, por isso estamos fazendo cultos online somente, por enquanto. Até quando Deus nos der uma nova direção, até quando estivermos livres dos perigos da contaminação. Amém? Irmãos, eu quero agradecer por todas as pessoas que se tornaram membros desse ministério, que além de se inscreverem no nosso canal no YouTube, tornaram-se membros. Quando você se torna membro, você está nos ajudando a produzir esse conteúdo. Cada membro contribui com uma quantia de R$ 7,99. Apenas isso, R$ 7,99 por mês, é descontado no seu cartão de crédito, e só que isso nos ajuda a adquirir equipamentos, adquirir programas, a remunerar algumas pessoas que nos ajudam. São poucas pessoas, mas eles têm uma remuneração, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um que se dispôs a contribuir e que tem contribuído. Aqueles que quiserem também nos ajudar de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem as formas aí, nós temos o Apoia-se, nós temos uma conta, é uma conta jurídica oficial do Minuto com Deus, onde você pode dar a sua oferta e a sua contribuição. Amém? Esse é o nosso momento de oferta, tá? Então, fique à vontade. Você, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Se você se inscrever no nosso canal ou compartilhar essa publicação com seus contatos, através do WhatsApp, com os seus grupos, você também está nos ajudando a tornar o nosso canal relevante e a fazer com que a palavra do Senhor alcance muitas pessoas. Amém? Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, tire um tempinho, vá lá e clique lá, inscreva-se, porque aí você vai receber todo o nosso conteúdo todos os dias, o mesmo para o Instagram, para o Facebook. Ajude a divulgar, né? Compartilhando a nossa mensagem que é postada diariamente. Algumas pessoas estão perguntando aqui, como que eu faço para fazer parte de um grupo? Olha, nós temos os nossos grupos oficiais, né? Só que assim, quando eu divulgo um grupo aqui, um link de um grupo, ele em poucas horas ele lota. Então, por mais que a gente vá criando grupos, nós não conseguimos conter essa demanda. As pessoas que têm se tornado membros do nosso canal, nós estamos colocando em grupos exclusivos de membros, porque aí fica mais fácil para a gente poder controlar. Mas eu vou deixar aqui, depois, quando terminar, eu vou deixar aqui o link de um grupo que, assim, se você correr lá e clicar, você vai conseguir fazer parte. Se não, quando você se torna membro, aí você vai ter um vínculo maior conosco, você vai ter um contato. Esses grupos onde os membros estão, né? Esse grupo onde os membros estão, que é um só por enquanto, eu tenho uma interação, eu dou uma palavra ali espontânea com eles, né? Então nós temos assim um vínculo com essas pessoas maior, porque não temos como acompanhar essas mais de 1.700.000 pessoas que nos acompanham. Então, os membros, quando você se torna membro do canal, você cria esse vínculo mais próximo conosco. Mas ninguém é obrigado, tá bom? Então, vamos lá. A palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Irmãos, semana passada eu falei sobre oração. Eu ministrei um estudo sobre oração. E foi uma bênção. Eu sugiro que você assista depois, se você não tiver assistido. A oração nos ajuda a vencer as crises.
Hoje, eu quero continuar seguindo essa mesma linha de ferramentas que nós temos para vencer a crise, para passar por esse momento. E um texto que Deus me levou a ler novamente está no livro de Efésios, no capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. O texto é Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Efésios 6, de 11 a 18. Se você puder, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, a partir do verso 11. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, o versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão ou com a preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma clara, sem nenhum misticismo, sem nenhum exagero, o que o apóstolo Paulo quis dizer a respeito dessa armadura de Deus e o que nós precisamos fazer para nos vestirmos dela, para tomarmos posse dela. Nos ensina nessa manhã, Espírito Santo. Nós estamos dispostos a te ouvir. Por isso te agradecemos desde já, em nome de Jesus. A armadura de Deus. É sobre isso que eu vou falar nessa manhã. É um estudo breve, né? Palavras que o Senhor colocou em meu coração aqui para compartilhar com você. Nós estamos em meio a uma guerra. Nós estamos em meio a uma batalha. Eu li Salmos 46, que Deus é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Eu acho interessante que muitas pessoas comparam a igreja a um hospital. Certamente você já ouviu falar isso. Acho que até eu já falei isso em algum momento, mas hoje eu me corrigi. Muitas pessoas comparam a igreja a um hospital, onde você chega ferido, é cuidado e depois você é preparado para cuidar de outras pessoas. É um conceito que pode, assim, pode nos dar um entendimento, pode ser usado como ilustração, mas a Bíblia, em momento nenhum, chama a igreja de hospital. Pelo contrário, a Bíblia chama a igreja de exército. E tanto no sentido de proteção como no sentido de ataque. A igreja não é chamada de hospital, ela é chamada de exército. Então, se você é igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desse exército. E como exército, você é considerado por Deus não como um coitadinho, como, tadinho dele, não. Você é considerado como um soldado. Amém, amém, igreja? Você é soldado do Senhor, você faz parte de um exército, seguindo o conceito bíblico. Como parte de um exército, como um soldado pronto para a batalha, eu preciso estar vestido adequadamente para a batalha. Quando você se alia a um exército e na ocasião acontece uma guerra,
Você não vai com a roupa que você tá. Ah, do jeito que eu tô, tava com a camiseta, com a bermuda, me chamaram para o exército. Não. Para ir para a guerra, você precisa vestir uma roupa adequada. Então, como a igreja, acompanha o raciocínio, como a igreja é um exército, como nós fazemos parte desse exército, como soldados de Cristo, e nós estamos em meio a uma guerra, a uma batalha, que é travada não com pessoas, como o apóstolo Paulo falou, mas contra as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, nós precisamos estar vestidos adequadamente. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Então, por isso, nós precisamos tomar posse das armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição. Amém? Então, eu acho interessante aqui o verso 11. Paulo fala sobre as ciladas do inimigo, que nós precisamos estar preparados para as ciladas do inimigo. Então, o verso 11, ele me deixa a conclusão de que existem ciladas que o diabo pode preparar na nossa vida. Existem armadilhas, existem situações que Satanás pode colocar diante de nós, e nós precisamos estar atento a elas. Quais são essas ciladas? Só que nós não podemos atribuir a culpa dos nossos erros ao diabo. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que tudo que acontece na vida dele foi o diabo que fez, foi o diabo que preparou. Sendo que muitas vezes as coisas que acontecem conosco são fruto das nossas escolhas, são fruto ou consequências do nosso pecado. Tem um caminhão de som passando aqui, vendendo algumas coisas, então vocês não reparem se vocês estiverem ouvindo isso, não. Eu estou em casa, né? Então, culto em casa tem essas coisas. Então, olha só, tem situações que eu preciso evitar, que é o diabo preparando uma cilada para mim, né? O diabo existe, ele é o inimigo das nossas almas, ele é um anjo caído que foi lançado aqui na terra, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então ele domina aqui na terra, o mundo ele domina, ele tem algumas ofertas que ele pode me fazer, mas eu não posso atribuir a culpa dos meus erros, dos meus pecados, das minhas escolhas erradas ao diabo. Eu estou falando isso porque tem pessoas que, por exemplo, ele está vivendo uma situação de adultério. Aí, ao invés de se arrepender, de pedir perdão a Deus, de mudar de atitude, de renunciar à sua carne, ele atribui essa culpa ao diabo. Porque aí fica mais fácil. Ah, por que você pecou? Por que você adulterou? Ah, porque foi o diabo. Entendeu, irmãos? Então, olha só. Primeiro versículo que eu quero citar aqui, antes de entrar na armadura em si, é Gálatas capítulo 5, que é um texto também do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre as obras da carne, as obras nossas como seres humanos. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Olha só o que ele fala. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Espírito aqui, o Espírito de Deus. Vivam pelo Espírito de Deus, é Espírito com E maiúsculo. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, quando você está cheio do Espírito, quando você é guiado pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele fala, a partir do verso 19, ele começa a falar quais são essas obras da carne. Quais são essas obras que são responsabilidade do ser humano. Ele diz assim, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, olha só,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Versículo 21, inveja. Embriaguez, a pessoa está aí, ó, na manguaça, tomando todo dia, se embriagando, enchendo a sua casa, né, de legalidade, demônios. Ah, foi o diabo. Não, é uma obra da carne, é uma obra sua. É algo que você tem que decidir. Pare de se embriagar. Orgias e coisas semelhantes, porque a lista aqui seria muito grande. Coisas que nós temos que ter o controle sobre elas. E aí o Paulo continua dizendo, eu os advirto, eu falo com vocês, como antes eu já falei, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmão? Então, não adianta amarrar o diabo se você mesmo não tomar decisões na sua vida. Eu vou falar da armadura de Deus, calma. Mas primeiro eu preciso chamar você a uma santidade, chamar você a uma decisão, a uma escolha. Deus é soberano, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele quer ver uma atitude da nossa parte. Amém? Satanás já foi derrotado na cruz, já foi derrotado. Então hoje, o diabo, ele arma ciladas, ele se aproveita de situações que nós mesmos, às vezes, permitimos na nossa vida. Então nós temos que entender isso. 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha só o que João está falando. Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Satanás, ele só tem poder sobre a minha vida, ele só age na minha vida a partir de uma legalidade. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Então, quando você for procurar ajuda aí, numa igreja de revelação, e aí eles vão falar, foi feita uma macumba para você, um trabalho que foi feito para destruir sua vida. Você pode ter certeza, se você estiver andando no caminho de Deus, se você estiver servindo a Deus, se você consagrou a sua vida a Jesus e abandonou os velhos hábitos que você tinha lá no passado, o pecado que te dominava, né? Você pode ter certeza que essa macumba, esse trabalho não vai pegar em você. Mas aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Aquele que abriu uma legalidade para o diabo, ele está na mão dele, ele está no colo dele. Então a primeira coisa, antes de amarrar, de tomar posse, né, de pegar um objeto, colocar na sua carteira e falar, isso aqui me protege, né, e não protege nada, antes disso, tome uma atitude certa diante de Deus. Tome uma atitude correta. E quais são essas obras do diabo? Já que eu falei das obras da carne, quais são as obras do diabo? O que o diabo pode fazer? Eu coloquei só algumas aqui, porque são muitas, né? Daria um estudo muito grande, daria um seminário de um final de semana. Mas quais são essas obras? Primeiro, ele pode cegar você espiritualmente. A partir do momento que a pessoa já tem uma tendência ao egoísmo, à ganância, a práticas sexuais fora do casamento, ilícitas, o diabo, então, ele pode provocar uma cegueira espiritual em você. Você já viu pessoas que são cegas espiritualmente? Aquelas pessoas que você prega para ele e parece que entra por aqui, sai por aqui. Ele não consegue enxergar a verdade do evangelho. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos gentios para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então tem pessoas que são cegas espirituais. Essa é uma obra do diabo. O diabo também pode roubar a palavra de Deus. Ele pode roubar. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando aqui agora, ela está chegando aí ao seu coração e ela pode alcançar a sua mente e provocar uma mudança de vida. Mas qual que é a ação de Satanás? A palavra chegou até você, mas antes que ela alcance a sua mente,
e mude o seu coração, ele vai lá e rouba ela. Como que ele rouba? Ele coloca outras coisas na sua frente, aparentemente mais interessantes do que a palavra de Deus. Então essa é uma obra do diabo. Mas glória a Deus que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que nos foi que foi conquistado por nós na cruz do Calvário, nós nesse momento pedimos a Deus a graça de que Satanás não roube essa semente, não roube essa palavra e que ela alcance o propósito para o qual ela foi destinada aí na sua vida, aí no seu coração. Outra obra do diabo, ele pode provocar o engano e promover uma falsa religião. Tem pessoas que estão em uma religião que ele jura que é a certa, mas é uma religião que vai contra os princípios de Deus, vai contra os princípios da palavra. Mas Satanás, ele promove o engano e faz com que a pessoa fique amarrada a uma falsa religião por muitos anos. E como é difícil tirar uma pessoa de uma falsa religião. Ele já leu que é falso, ele já viu que é falso, ele já viu que tem um monte de coisas erradas, mas ele não consegue se desamarrar dessa religião. Você sabe por que você está numa igreja errada, que você já viu que é errada, que você já comprovou que é errada, que biblicamente está tudo errado, mas você não consegue sair dela? É porque Satanás colocou sobre você um manto do engano e você está aí, preso a uma falsa religião. Outra obra do diabo é acusar os irmãos. Enquanto o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 8 de Romanos, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Satanás vem todo dia nos acusar. Meu irmão, pecado do qual você se arrependeu, pecado que você já confessou, e você recebeu o perdão de Deus, não pode ter mais domínio sobre a sua vida. Não pode fazer parte mais da sua vida. Muitas vezes o diabo quer nos levar lá no passado. Mas e aquele dia que você fez aquele negócio? Satanás, aquele dia eu estava cego, mas agora os meus olhos se abriram e agora eu pertenço a Deus. Eu aceitei Jesus na minha vida, eu recebi Cristo no meu coração e o Espírito Santo agora anda comigo. O passado não me domina mais. O passado não faz parte mais da minha vida. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele não pode te acusar mais. Você foi lavado, você foi remido. Você foi comprado pelo preço, não pelo preço de ouro ou de prata, mas pelo preço de sangue, o sangue precioso de um cordeiro que imaculado, que não teve pecado nenhum, que morreu na cruz no seu lugar. Então não permita que o diabo venha te acusar. E tantas outras coisas que Satanás pode causar, que o diabo pode causar na vida das pessoas, como o suicídio, por exemplo, levar uma pessoa a um quadro tão depressivo que ela chegue a cometer o suicídio. Eu não estou falando que depressão é do diabo, não é isso. Depressão é uma doença. Assim como outras coisas, né, são consideradas doenças. Só que Satanás ele pode se aproveitar daquele momento e induzir você a um ato que não tem mais como voltar atrás. Por exemplo, voltando a falar do adultério, né, que as situações que mais chegam até nós aqui. É uma obra da carne, sim, mas o diabo pode se aproveitar de uma situação de adultério e promover a destruição da família. Você está entendendo? Então nós precisamos identificar. Existe alguma obra do diabo na minha vida? Eu preciso anular. E para entrar nessa batalha, eu preciso tomar posse da armadura. Aleluia. Efésios no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, Efésios 2, 1 e 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Olha só, o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 2 que o diabo atua na vida daqueles que vivem em desobediência. Então, reafirmando aquilo que eu falei, a primeira coisa para eu anular o poder de Satanás sobre a minha vida não é uma oração forte, não é tomar posse de um objeto, não é palavra de efeito, não é isso. É eu mudar o meu comportamento, é eu mudar as minhas atitudes, é eu dizer não ao pecado. Agora sim, vamos falar de armadura. Amém? Agora sim. Você, a partir de agora, né? Se você tomou uma decisão na sua vida de andar com Deus, de entregou sua vida para Jesus, aí sim você pode tomar posse dessa armadura aqui, da qual o apóstolo Paulo fala. Primeira coisa, ele fala sobre o cinturão da verdade. Cingivos com o cinturão da verdade. O cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, onde eles penduravam as ferramentas. O cinto é um símbolo de proteção, ele protege a nossa vida. E na luta contra as trevas, se nós não estamos cingidos com essa verdade, está faltando uma parte essencial da armadura. Precisamos nos cingir com a verdade. E o que é nos cingir com a verdade? É falar a verdade, irmãos. É sair das trevas. É parar de viver de mentira. Nós precisamos trazer tudo para a luz. Por que Deus pede que nós confessemos os nossos pecados? Porque Satanás, ele atua onde há obscuridade, onde há coisas ocultas na nossa vida, Satanás ainda tem uma área de domínio. Então, quando nós tomamos posse do cinturão da verdade, nós estamos declarando, nós estamos decidindo assumir uma vida dentro de uma verdade. Por isso que Jesus falou: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, chega de obscuridade, chega de coisas ocultas na sua vida. Sai fora desse negócio, sai fora dessa obscuridade, dessa treva em que você está vivendo. Viva a verdade. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de mentira. Ela vive o tempo todo à base da mentira, à base do engano. Deus quer fazer com que você viva na verdade. Conte a verdade para quem você ama, com quem você convive. Se for um pecado, confessa. Fala: olha, eu tô mal nesse negócio aqui, esse negócio está acabando comigo. Mas eu decidi andar na verdade. Quando você coloca a verdade diante de Deus, Deus então cuida para que a sua vida seja transformada. Porque Satanás não convive com a mentira. Aliás, Satanás convive com a mentira. Ele não convive com a verdade. João 8,44, Jesus fala que aquele que mente é filho do diabo. Ele fala isso. Você tem mentido muito, você vive à base de mentira. Tem coisas na sua vida que são parte de uma mentira. Sai fora disso. Viva na verdade. Toma posse do cinturão da verdade. Anda na verdade, meu irmão. Olha o que Jesus fala. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A segunda peça dessa armadura é a couraça da justiça. A couraça é uma armadura que cobre o peito e as costas, que é onde ficam os nossos órgãos vitais. Então, o homem cujas práticas são pautadas, né, na justiça, é uma pessoa íntegra em sua conduta. O que é justiça? É você agir de forma reta, é você agir de forma honesta, é você agir com equidade, com imparcialidade. Justiça é quando você age, você trata da mesma maneira as pessoas. Ou não, é quando você não favorece alguém. Porque aí é injustiça. Você dá uma porção maior para alguém porque a pessoa te fez uma coisa. Não, isso é injustiça. Eu trato
de forma igual todo mundo. Eu considero todo mundo. Eu sou uma pessoa justa. E essa justiça aqui está falando da justiça de Deus. Porque o profeta Isaías falou que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, a justiça de Deus ela foi cumprida quando Jesus se entregou por nós. Nós não vamos alcançar a perfeição na justiça, mas aquilo que nós não conseguimos alcançar, Jesus alcançou por nós. Então nós precisamos tomar posse dessa justiça. Mateus capítulo 5, verso 6, Jesus fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Nós precisamos ter uma fome e uma sede de justiça. Quando eu vejo pessoas, por exemplo, mendigando o alimento, mendigando o remédio, pessoas que não conseguem ter acesso à saúde, à educação, a uma série de coisas. Não é um discurso político, pode ficar tranquilo. Mas essas coisas geram em mim um sentimento de justiça. E eu preciso fazer alguma coisa para que essas pessoas que são injustiçadas sejam contempladas, pessoas que não têm alimento. Irmão, se você visita uma casa onde tem um casal com crianças, e você vê que não tem alimento ali, você sai dali como se não tivesse acontecendo nada, é porque você é uma pessoa injusta. Uma cena dessa precisa provocar em você um desejo de justiça. Meu Deus, que injustiça! Uma família que não tem o que comer. E um desejo que provoca em você uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu vou ligar aqui para os irmãos da igreja. Vamos fazer uma cesta básica para essa pessoa. Você está entendendo? Então é a segunda peça. Você tem sido uma pessoa justa? Não adianta vestir uma armadura se você não for uma pessoa justa. A terceira coisa, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés, eles são a base do corpo. Os pés nos dão sustento e os pés é que levam o nosso corpo ao seu destino. Então, esses pés representam o nosso caminhar. Calçar os pés com a preparação do evangelho fala do ide de Jesus, fala de pregar o evangelho, fala de deixar a mensagem do evangelho por onde você passar. Nós passamos por vários lugares todos os dias. Deus já nos levou a vários lugares. Mas muitas vezes nós entramos e saímos de um lugar sem que as pessoas saibam que nós somos cristãos, que nós somos crentes. Então nós precisamos estar calçados com a preparação do evangelho da paz, transmitir palavras de paz, viver o evangelho, não só de palavras, mas de atitudes. Aí eu volto a perguntar a você, você transmite a paz do evangelho aonde você vai? Ou onde você entra é um tumulto, vira uma confusão? Onde você encosta, acontece um monte de coisas ruins. Precisa levar o evangelho da paz. Precisa carregar a paz de Jesus junto com você. Outra coisa, o escudo da fé. Paulo fala, tomem o escudo da fé. A fé, eu escrevi algumas coisas aqui. A fé revela a nossa limitação e a nossa incapacidade. E por isso mesmo a nossa confiança em Deus. A fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. A fé nos justifica, somos justificados pela fé. Sem a fé nós não podemos agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6. E nós vivemos através dela. O justo vive pela fé. E outra coisa, essa fé, ela se expressa em obras. Porque Tiago falou que a fé sem obras é morta. Então, o escudo da fé. A fé é um escudo que protege a nossa vida. Então, nós temos que lembrar o seguinte: quando você está num campo de batalha, num campo aberto, você só vai ficar protegido se você tiver um escudo. E você já viu alguma cena de filme quando o exército junta um escudo com o outro? Todos os soldados juntam um escudo com o outro para eles se protegerem, né, de uma forma assim geral,
porque eles não sabem de onde estão vindo os dados, então eles juntam os escudos um com o outro. A nossa fé se fortalece quando unimos a nossa fé com a fé de outra pessoa, com a fé da igreja, com a fé dos irmãos. Por isso, a importância de sermos igreja, de termos comunhão com a igreja, de estarmos juntos como igreja. Nós estamos aqui distantes, mas como igreja estamos nesse momento unindo a nossa fé. Eu compartilho a minha fé com a fé de vocês. A fé que Deus colocou no meu coração, a fé que Deus colocou no seu coração, porque assim nós vamos ficar protegidos contra as setas malignas, contra os dardos inflamados de Satanás. Quando a nossa fé é aumentada, nós não somos atingidos tão facilmente. Amém? E como que eu adquiro fé? Através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você está aqui ouvindo a palavra, a explicação da palavra, a sua fé nesse momento está sendo alimentada, o seu espírito é renovado e você pode seguir firme nessa batalha. O quinto item dessa armadura é o capacete da salvação. Fala aqui de salvação, de certeza da salvação. Só pode tomar posse do capacete da salvação aqueles que têm certeza da sua salvação. E o capacete protege a cabeça. A cabeça é uma parte vital do corpo porque nela está a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas memórias, aquilo que nos move todo dia, aquilo que nos alegra ou que nos entristece. No nosso cérebro está aquilo que é a nossa mente, os pensamentos. Então, o capacete da salvação protege a nossa mente contra o quê? Contra as mentiras de Satanás, contra a influência desse mundo, contra as vozes que querem muitas vezes nos afastar de Deus, que querem colocar dúvida em nós. Nós precisamos tomar posse do capacete da salvação. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o profeta Isaías também escreveu no capítulo 60, no verso 18, ele escreveu assim: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Olha que interessante. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. A salvação, amém, irmãos? A salvação, quando você recebe ela, quando você toma posse da salvação, você recebe um muro ao seu redor. Muro de proteção, que protege a sua vida, que protege a sua alma. Porque Satanás, ele não está interessado em destruir o seu corpo. O corpo vai acabar mesmo, mas ele está interessado na sua alma. Mas quando você recebe a salvação, ela se torna um muro ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, e não menos importante, o versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: recebam, tomem posse da espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia. É muito importante nessa guerra você estar com a palavra de Deus. E não é, quando eu falo da palavra de Deus, não é somente andar com a Bíblia debaixo do braço, ou ter a Bíblia aberta em Salmos 23 ou em Salmos 91 em cima da sua estante, mas é andar com ela dentro do seu coração. Porque ela traz paz. Ela traz argumentos para nós. Ela enche a nossa mente com a vontade de Deus. Nós passamos a compreender Deus através da leitura da sua palavra. Eu separei aqui Salmos capítulo 107, verso 20, onde o salmista escreveu assim: ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Amém? E Paulo termina dizendo assim: com toda a oração e súplica,
Ele termina Efésios capítulo 6, a parte da armadura, ele conclui dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Qual que é o momento certo de orar, pastor? Orai sem cessar. Ore em todo o tempo. É importante ter um momento devocional, um tempo separado para oração, mas a qualquer hora do dia você pode orar. Orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar e vigiar. Jesus falou sobre isso. Ore e vigie. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco, sabe? Encontre o equilíbrio aí. Ore e vigie. Ore, fale com Deus, tenha o seu tempo devocional, mas também cuide das suas atitudes, do seu comportamento, dos seus hábitos, da sua vida de santidade, orar e vigiar. E Jesus completa dizendo assim, porque a carne é fraca. A carne tem uma tendência ao fracasso. A carne tem uma tendência a fazer a coisa errada. Mas ele diz assim, mas o Espírito está pronto. Quando você recebeu Jesus e entregou a sua vida a Ele, você se encheu do Espírito de Deus. Você agora tem domínio sobre as suas atitudes. Amém? Sobre as suas palavras, sobre o seu olhar. Se alguma coisa que você está vendo está te fazendo pecar, você tem condições de tirar os olhos disso. Se algum lugar pelo qual você está passando está te levando ao pecado, você pode ir por outro caminho. Amém, meu irmão? Ore e vigie, porque assim nós vamos poder ficar livres das ciladas do inimigo, das armadilhas que o diabo pode estar preparando contra a sua vida nesse momento. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, vamos orar, vamos terminar esse momento aqui com uma oração. Nós já estamos terminando. Eu estou tendo cuidado aqui de não passar de 1 hora, porque o Instagram, depois de 1 hora, ele derruba a transmissão. As outras redes não, mas o Instagram, ele derruba. Mas eu quero terminar com uma oração, agradecendo a você que esteve conosco aqui nesse culto. Amém? Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te amamos, te adoramos e glorificamos o teu nome por esse ensinamento tão precioso que temos recebido da parte do Senhor, seja através desse canal, seja através de vários outros cultos que são feitos pelas redes sociais, através de homens e mulheres de Deus, aos quais o Senhor encheu de sabedoria. Deus, eu quero tomar posse dessa palavra. Eu quero que eu e meus irmãos tomemos posse dessa armadura que o apóstolo Paulo escreveu aqui. E eu tenho plena consciência de que antes de tomar posse, antes de dizer palavras de efeito, ou gestos de efeito, de objetos, né, que supostamente vão me proteger, eu tomo posse primeiro de uma vida em santidade, de uma vida consagrada. Eu faço uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha família, os meus filhos, tudo que eu tenho, o meu trabalho, tudo aquilo que o Senhor me permitiu conquistar, né? Que não são muitas coisas, mas que são todas elas consagradas ao Senhor. Eu dedico a Ti a minha vida. E aí sim eu tomo posse de todas essas peças dessa armadura que me protegem nessa batalha. Renova a minha mente, o meu espírito, fortalece a minha fé, coloca as palavras certas na minha boca. Em nome de Jesus, eu te dou graças porque o Senhor tem trazido a revelação da tua palavra a tantas pessoas e eu peço que haja nesse momento uma decisão. Uma decisão. Eu vejo muitas pessoas nos comentários tomando posse, que possam tomar posse da armadura, mas que tomem posse também de uma vida frutífera, de uma vida consagrada, do caráter de Cristo sobre a mente e a vida de cada um de nós. Nós
Nós te agradecemos por isso, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Coloque as suas mãos assim, eu vou orar por você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de tornar-se membro do nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e uma excelente semana para todos. Que a bênção de Deus, a graça do Senhor se estenda sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus.